Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Rafael Renato Ribas, professor de Geografia, Núcleo Regional de Ponta Grossa, lecionamos aqui na cidade de Palmeira e hoje nós vamos ter uma aula muito bacana e muito boa para você, aluno do sexto ano. Vamos falar de relevo terrestre, como é essa superfície terrestre, quais são os modelos, quais são as formas, quais são as unidades de relevo. Mas vamos lá! Vamos para o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Vamos para o próximo slide. Entender o conceito de relevo. Vamos entender quais são as formas, quais são os modelos, quais são as variações de altitude. Conhecer as principais unidades de relevo. Já trago para vocês que a gente vai trabalhar hoje planície, planalto, depressão, montanhas. As principais aí do mundo são essas quatro e do Brasil, planície, planalto e depressão. Vamos lá, vamos entender o conceito então de relevo terrestre? Vamos para o próximo slide? Então, relevo terrestre, né? O relevo são todas as formas que representam a superfície terrestre. Como assim, professor? Vamos ver lá que você está andando de carro. Você viu que as formas são diferentes? Vamos dizer que você for lá para Guaratuba. Um exemplo. Foi para Guaratuba, quando você estava descendo, você saiu aqui da cidade de Palmeira, vou usar como exemplo a cidade de Palmeira, que é a minha cidade, mas vou dizer que você saiu da cidade de Palmeira e você foi para Guaratuba, você pegou o seu carro, né? Além de tudo, você está no segundo Planalto do Paraná, você desceu para o primeiro Planalto do Paraná, que é em Curitiba, o meu professor já vai explicar para você, e você chega lá no mar, lá na cidade de Guaratuba. Você viu que a superfície terrestre, os formatos de você sair daqui de Palmeira até você chegar lá em Guaratuba, elas são diferentes. Então a superfície, seus modelos, seus formatos, eles são diferentes aí aqui para trazer para vocês sobre essa superfície terrestre. Como se fosse um bolo, não um exemplo para vocês de bolo, né? Quem gosta de bolo? Gosta de bolo? O bolo, ele não tem diferentes formatos? Não tem várias camadas? Não tem bolos mais altos, mais baixos, bolos redondos. Tem uns que não são redondos, tem uns que são bolos quadrados. Vocês já viram? É a mesma coisa essa superfície terrestre. Então a gente vai aprender um pouquinho. Aqui a gente já tem um plano aqui sobre como é essa superfície terrestre. Como é essas variações. E também as formas de relevo, modelo, formato e as feições da Terra. Que feições da Terra, professor? Que é isso? Feições da Terra é aquilo que você está vendo da Terra, né? Aquilo que você está vendo na superfície. Se você sair lá da sua casa e olhar na janela, estou olhando na minha janela agora, tem minha janela aqui, eu consigo ver lugares mais altos, lugares mais baixos e não consigo ver alguns lugares também, né? Que são de altitudes menores, então eu não consigo enxergar. Então a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula de hoje. Espero que você esteja gostando dessa aula. É muito bacana, adoro essa aula de relevo terrestre. Vamos lá, próximo slide. Então, o relevo terrestre são as formas, né? O conceito que a superfície terrestre apresenta na litosfera. Litosfera, professor, uma das esferas da Terra que nós precisamos para sobreviver. Lá, a atmosfera, né? O ar, os gases, a hidrosfera, a água, né? As porções de água que temos no planeta, que é necessária para nós sobreviver, e a litosfera faz parte dela. Por quê? É onde nós precisamos plantar, onde nós precisamos plantar, onde nós precisamos vender também, né, professor? Precisamos vender, onde nós precisamos caminhar, onde você caminha, quando você dirige seu carro, né? Aonde o professor dirige seu carro, aonde a gente planta, aonde a gente colhe, onde a gente vive, né? Então, na litosfera, onde acontece as principais atividades humanas. Mas essa aula de esferas da Terra a gente já teve, ok? Mas fica para uma próxima aula para a gente estar retomando essa aula das esferas da Terra para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá para falar um pouquinho sobre altitude. Ele diz aqui para nós, professor, o que é altitude? Altitude nada mais é que a elevação em metros de altitude. Que ela vai o quê? Diferenciar as formas ou as unidades de relevo, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê,
aquele modelo, formato, feição, como a gente trouxe para vocês, dessas unidades de relevo. Então vamos lá, para o próximo slide para a gente explicar melhor o que é a altitude. Então a altitude nada mais ela é a medida contada a partir do nível do mar, que é o nível zero, que vai começar desde o nível do mar, contar a elevação, que a gente vai ter diferentes formatos. Então, o marco inicial de 0 metros. Então, quer dizer lá, professor, lembra que eu citei um exemplo para vocês, que vocês saíram aqui da cidade de Palmeira e foram lá para a cidade de Guaratuba? Vocês não viram vários formatos, várias formas da superfície terrestre? Então, agora você vai aprender como você já está lá no nível do mar. Já está lá, está nadando lá, pisou o teu pezinho lá na água. Quer dizer o quê? Que você está no nível zero? Sim. A partir daquele nível, você vai ter essa elevação que vai ter as diferentes unidades aí, as diferentes unidades do relevo, ok? Então vamos dizer assim que você agora vai subir, vai voltar para casa, né? Você vai ver que vai ter diferentes formatos também daí da superfície terrestre, ok? Então quer dizer pega a visão lá do professor Rafael. Quer dizer que quando eu estou lá na água do mar, lá nadando, professor, eu estou no nível zero? Sim. A partir do momento que você saiu e você vai voltar para casa, vamos dizer assim, ela vai acontecer uma elevação. Ele já disse, então é a medida contada a partir do nível do mar, que é o nível zero, e a partir dessa elevação nós teremos diferentes unidades de relevo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas agora que já entendemos o que é o relevo, né, as formas da superfície terrestre, e o que é altitude, que é essa elevação do nível zero, né, de altitude, que vai tendo essa elevação em metros, que vamos ter diferentes unidades de relevo. Vamos lá para o próximo, vamos aprender cada um deles, né? Planície, planalto, montanhas, depressão. Então nós vamos conhecer as unidades de relevo agora, a partir de agora. Mas trazendo para vocês, essas 4 aqui são as principais unidades de relevo do mundo. A planície, o planalto, a montanha e a depressão. A depressão vocês vão aprender que ela é dividida em depressão absoluta e depressão relativa. Mas eu vou trazer para vocês aqui, a hora que a gente for falar sobre a depressão, essa diferenciação, ok? Vamos lá para as nossas unidades de relevo? Então, vamos lá, vou passar para cá, unidades de relevo. Vamos falar um pouquinho sobre as planícies. São as formas de relevo com baixa altitude, geralmente até 300 metros acima do nível do mar, onde recebe a deposição de sedimentos. Bacana, professor. Então vamos entender um pouquinho. Então elas são baixa altitude, são altitudes baixas. Esses lugares são os lugares que a gente escolhe para a gente plantar, para a gente construir as nossas casas, como a gente consegue perceber aqui na imagem. Muitas casas, né, construídas nesses terrenos mais de planície, porque é melhor para viver, né? Vamos dizer lá, você vai fazer sua casa, você vai ter que planar aquele terreno ali para você conseguir construir a sua casa. Por isso que nós chamamos que as pessoas vivem, né, nesses lugares aqui de planície, porque é melhor para se viver. Então, de 0 a 300 nós temos as planícies. Professor, e essa deposição de sedimentos? Deposição de sedimentos nada mais é que esses galhos de árvores, folhas que vêm pelos rios, vêm dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Vamos lá para o próximo. Vamos falar agora dos planaltos. Planos e altos, já está falando. Os planaltos, planos e altos são formas de relevo de superfície regulares, variando de 300 a 3.000 metros acima do nível do mar, variando entre morros, serras e chapadas. Então já está falando plano e alto. Então esses planaltos aqui, essa é a unidade de relevo, é a unidade de relevo que mais sofre com intemperismo, com as chuvas, com o vento, com a águas dos rios. Então pode ver que ele tem aqui as suas feições, os seus formatos aqui de uma forma diferente, porque houve um desgaste dessas rochas aqui, ok? Então, de 0 a 300 as planícies, de 300 a 3.000 nós temos os planaltos, que podem ser divididos de morros, serras e também chapadas. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar das montanhas. São as montanhas de relevo que apresentam a maior altitude de encostas íngremes, que a gente consegue perceber aqui, bastante inclinadas também,
quando um conjunto de montanhas recebe o nome de cordilheiras ou cadeias montanhosas aqui. Trazendo para vocês, esse aqui é a maior unidade de relevo, ela pode chegar a 8.848 metros de altitude, que são o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altitude. Aqui na América do Sul nós temos as Cordilheiras dos Andes, que são essas cadeias de montanhas que nós temos na América do Sul, que são terrenos mais novos, né? Que são provenientes do choque das placas tectônicas, que uma sobressai sobre a outra e se transforma aí nas montanhas ou cadeias de montanhas, ok? Mas sobre os movimentos das placas tectônicas, é uma próxima aula. Vamos lá, próximo slide, por gentileza. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as depressões. Nós temos aqui as depressões, tanto a absoluta e depressão relativa. São as formas de relevo de altitudes mais baixas do que os terrenos ao seu entorno, ok? Então, a depressão relativa, ela vai ser lugares mais perto de algumas montanhas, terrenos de superfície mais baixas, o seu entorno é mais alta. E nós temos a depressão absoluta, que nada mais é, a depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar. Então existe uma diferenciação. Depressão absoluta abaixo do nível do mar, depressão relativa acima do nível do mar, como a gente já falou. São de baixas altitudes que os terrenos ao seu redor são mais altos. Vamos pro próximo slide. Então, falamos sobre as unidades de relevo, falamos sobre altitude na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre cada unidade de relevo e aprendemos também sobre as formas do relevo terrestre. Fico por aqui, até uma próxima aula para você aprender muito mais com o professor Rafael. Tchau, tchau, até a próxima.